Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Saudações a todos, boa noite. Estamos aqui em mais uma live. Tem tempo que eu não entro aqui, né? Mas estamos de volta. Pessoal, boa noite, Diego 2021, Diego 2021, seja bem-vindo. Pessoal, para não ficar aquele vácuo inicial aqui que fica no começo das lives, tá? Deixa só eu colocar aqui o tema da live. O tema da nossa live de hoje é o que é a terapia com cartas. Por favor, quem está entrando aí, já me fala se está me ouvindo legal, se está me vendo legal. Deixa eu tentar ajustar isso aqui. Fixar comentário, beleza, perfeito. Tudo certo. Bem, pessoal, para quem não me conhece aí, para quem é novo aqui na nossa página, que está assistindo ao vivo e pelo Instagram, tá? Eu sou Robson Marques, terapeuta holístico, sou numerólogo, oraculista, tá? Nessa live aqui, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o baralho cigano, tá bom? Meu objetivo aqui hoje é deixar claro para vocês aqui alguns conceitos, especificamente sobre a terapia com cartas. O que é essa terapia com cartas que eu sempre falei para quem me acompanha. Vera Martins, seja muito bem-vinda, boa noite. Tá? Eu vou falar com vocês aqui alguns conceitos que geram muita dúvida para o pessoal que me acompanha aí pelas redes sociais, tá? Aqui pelo Instagram, pelo canal do YouTube, lá no Cabalista, tá bom? Então vamos deixar claro alguns conceitos sobre a diferença entre o divinatório, que é a adivinhação do oráculo, do baralho cigano em si, e sobre o quesito aí terapêutico das cartas, tá bom? Eu já estou falando aqui, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Se tiver algum problema aí com o áudio, vocês me avisem, tá bom? Janaína, deixa eu tentar ler aqui. Janaína Sotero da Silva. Seja muito bem-vinda, Janaína. Boa noite, boa noite. Deixa só eu ver aqui se está tudo certo. Tudo certo. Olha só, sobre o tema da nossa live, o que é a terapia com cartas. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Manda para mim na caixinha de perguntas, porque durante o período que eu for falando com vocês aqui, eu vou selecionar as perguntas que estiverem associadas ao tema da live para estar respondendo, tá bom? Já tenho algumas perguntas aqui que me enviaram, tá? Alguns alunos, perguntas aí do pessoal do Telegram, que eu vou estar respondendo aí durante esse período, tá bom? Não mandem diretamente aqui como mensagem, tá? Porque às vezes eu não vou me concentrar tanto aqui no que vocês estão me mandando e pode passar despercebido a pergunta de vocês, tá joia? Então, bem, antes da gente entrar especificamente aí no que é terapia com cartas, eu preciso esclarecer com vocês aqui alguns conceitos, tá bom? Boa noite, Val, seja bem-vindo. Eu preciso nivelar vocês em alguns conceitos, tá? Como a gente vai falar do oráculo, do baralho cigano, tem alguns conceitos que ainda não são claros para algumas pessoas, né? Para você que está iniciando aí o seu estudo da cartomancia, o seu estudo do oráculo, tá? Tem muitos conceitos que eu falo com vocês aqui que às vezes não ficam claros. Uns deles são os nomes que nós damos aí para a nossa ferramenta, para o nosso baralho cigano, tá? Normalmente vocês me veem me referindo aí ao baralho cigano como baralho cigano em si ou como oráculo cigano, tá? Só que essa nossa ferramenta ele tem outros nomes, né? São diversos nomes para a mesma ferramenta. Então sempre que vocês escutarem oráculo cigano, baralho cigano, tarô cigano, petit Lenormand, baralho Lenormand, é a mesma ferramenta. Tá bom? É o nosso baralho constituído de 36 cartas, que não é a mesma coisa que tarô, tá bom? Apesar de ter um dos nomes que é tarô cigano, este tarô cigano não é um tarô, porque ele possui o quê? 36 cartas. Não vou me aprofundar especificamente nesse viés sobre tarô, sobre baralho cigano, porque não é o foco da nossa live.
Janaína, primeira vez na live, seja muito bem-vinda, tá bom? Que não seja a sua última vez, tá? Seja muito bem-vinda. Então, eu sempre me refiro ao nosso baralho cigano com o nome oráculo cigano, né? Pois bem, oráculo em si, o que seria na verdade o oráculo em si, né? Para que a gente possa entender o viés terapêutico e o viés da adivinhação, a gente precisa entender o que é a ferramenta. Quando eu falo oráculo cigano, eu estou me referindo a uma ferramenta de adivinhação. Existem diversos tipos de oráculos, tá? O oráculo em si seria o quê? Seriam ferramentas, seriam pessoas, seriam divindades. Divindades em si mesmo, eu estou falando de espíritos mesmo, tá? Que tem a finalidade de prover respostas, de prover orientação, tá? Dentro do que eu estou abordando aqui, o meu oráculo são as cartas, tá? Dentro das cartas existem as cartas do tarô, as cartas do baralho cigano, as cartas do baralho tradicional, as cartas da sibila. Todas essas cartas são utilizadas como ferramentas para prover o quê? Resposta, para prover orientação, tá? Falando especificamente aí em si do nosso baralho cigano, tá? Que é o quê? A cartomancia, a mancia com cartas, que é a ferramenta que nós utilizamos. Quando eu falo de cartomancia, eu estou falando de mancia com cartas. O que seria essa mancia? A mancia é um nome que eu posso estar utilizando aí a mesma explicação do oráculo, que é o quê? Mancia vem de adivinhação. Adivinhação com cartas. No nosso caso aqui é adivinhação com o baralho cigano, tá? Por que eu resolvi falar dessa forma de terapia e de mancia? Naturalmente, quando as pessoas vão começar a estudar o oráculo cigano, vão começar a aprender sobre a cartomancia, de forma geral, todos acreditam que a ferramenta do oráculo ela é utilizada única e exclusivamente para adivinhação. Aí vem aquelas crenças ali limitantes, né, de que o oráculo vai prover o quê? Adivinhação do futuro, adivinhação do destino, né? Vai determinar, coisa que não é bem assim que funciona, tá? Nós, enquanto profissionais, eu enquanto oraculista, eu enquanto cartomante, eu tenho livre-arbítrio e tenho poder para determinar qual que é o viés que eu vou seguir. Eu tenho aí duas possibilidades, né, de estar seguindo dois viés, que é o viés divinatório e o viés terapêutico. O viés divinatório é o que está associado aí à adivinhação pura, nua e crua. A adivinhação nua e crua. E tem o viés terapêutico, que é o que eu falei, que é a possibilidade de a gente ir um pouco mais além. Tá? Então nós temos aí essas duas possibilidades, certo? Quando o oraculista, o estudante, ele começa a querer a estudar a cartomancia, é natural que ele chegue ali cheio de receios, cheio de medos, cheio de dúvidas. Por que disso? Porque ele ainda não tem o conhecimento e normalmente quer fazer o quê? Quer colocar o carro diante dos bois. Qual que seria o processo natural para quando você quer começar a estudar a cartomancia? Você ter um método, tá? Ter um método que você vai seguir passo a passo, tá? Lembrando que para você se tornar cartomante, você não precisa de dom, você não precisa ser médium, você não precisa ter religião. Se você seguir alguma religião ou não, isso não vai fazer diferença, tá bom? Isso daí são crenças limitantes, que quando a pessoa se vincula a esse tipo de pensamento, esse tipo de crendice, torna-se um obstáculo no seu processo de estudo, tá? Não vou me aprofundar nessa questão de dom, de mediunidade, porque não é o objetivo aqui. Mas tirando essas crenças limitantes, você tem que eliminar o que? Essas crenças limitantes. Qualquer pessoa, independente de crença, de sexo, de idade, pode aprender a utilizar a cartomancia, pode se tornar cartomante, tá bom? Precisa de quê? De estudo, simples assim. Mas, Robson, eu sou médium, eu tenho dom disso, dom daquilo. Se você tem algo a mais,
Show de bola! Você pode adicionar esse algo a mais de seu conhecimento no seu estudo, mas eu deixo claro que não é requisito, tá bom? Pois bem, voltamos para o nosso raciocínio. Vou começar a estudar a cartomancia. Eu preciso de quê? Preciso de um método, tá? O passo a passo é o quê? Começar a conhecer isso daqui, ó. O nosso baralho cigano, o nosso oráculo, tá? As nossas 36 cartas. Eu vou começar o quê? Ter afinidade com essas cartas. Estudar uma a uma, aprender o significado de cada uma das cartas. Vou conhecer sobre polaridade, sobre o que é positivo, sobre o que é negativo de cada carta. Eu vou começar a aprender a interpretar e aplicar na minha vida o significado de cada uma das cartas, de cada um dos arquétipos. Eu vou conhecer os símbolos que estão nas cartas, né? Conhecer algumas palavras-chave e esse é o processo inicial. Depois que você já conheceu as 36 cartas de forma individual, o segundo passo é o quê? Você começar a arriscar algumas combinações, juntar a carta A mais a carta B, a carta 1 com a carta 2 e assim por diante, fazendo combinações de duas em duas cartas aí, tá? Para você ir expandindo a sua consciência, ir trazendo para você o autoconhecimento que nós tanto falamos aí na cartomancia, tá bom? Esse daí seria o que? O segundo passo. Um terceiro passo seria o quê? Depois que você já conhece as 36 cartas, já consegue fazer algumas combinações, você vai se preocupar com o quê? Eu vou aprender alguns métodos de tiragem agora. Eu vou aprender aí a fazer tiragem de cartas com 3 cartas, com 5 cartas, né? E vai começar a evoluir. Esse é o processo natural de estudo. Tudo isso estudando teoria e aliando teoria à prática. Mas o que acontece? O oraculista iniciante, ele ganha um baralho, ele compra um baralho, ele começa a ir ver lives, ver vídeos aí de diversas pessoas, né? Não segue uma metodologia específica, não procura acompanhar aí algo que tenha um significado cronológico e começa o quê? Mal conhece as 36 cartas, já está preocupado em querer aprender a ler a mesa real. Aí começa a mandar perguntas em fóruns, mandar perguntas para pessoas, faz a tiragem de cartas e quer aprender a interpretar as cartas sem nem conhecer as cartas individualmente, já quer fazer tiragens complexas. Aí o cartomante, o oraculista iniciante, ele trava na leitura, ele não sabe nem o que é adivinhação e não sabe o que é o método terapêutico e aí trava e começa a ter os medos. Mas eu não vou conseguir atender as pessoas, eu tenho medo de atender. Mas eu tenho medo de cobrar. Mas será que eu não consigo aprender? Meu querido, minha querida aprendiz, vamos seguir passo a passo aí, uma metodologia de estudo, tá bom? Para que você não coloque os medos que vão surgir naturalmente, mas passo a passo. Às vezes você está preocupado em atender pessoas, sendo que você nem conhece ainda o significado das cartas, tá? Então vamos passo a passo, aprender tudo isso que eu falei anteriormente, para depois você se preocupar com seus medos. Digamos que, bem, você já passou por essas 3 etapas que eu te falei. Conhece cartas individualmente, já consegue fazer um nível legal de combinação e consegue executar alguns métodos de tiragem. Show de bola. Para a gente entrar no quesito mancia, método terapêutico e método divinatório, vamos entender outro processo aqui. A cartomancia em si, ela serve para quê? Para prover orientação, para levar resposta, para levar autoconhecimento, para trazer autoconhecimento, porque eu posso tanto fazer leituras de cartas para outras pessoas, quanto para mim mesmo. E com essa leitura de cartas, quando eu coloco as cartas na mesa, tá? Eu tendo um objetivo, eu consigo trazer resposta e orientação para todo tipo de pergunta que eu precisar fazer, tá? Para todas as áreas, seja da área afetiva, da área espiritual, área financeira, profissional, até mesmo da área de saúde. Eu costumo dizer que nós cartomantes, nós não somos médicos, tá? Cada um no seu quadrado, mas nós temos aí capacidade de analisar algumas possibilidades aí, questões de saúde, tá? Para poder prover orientação, tá? E não prover tratamento ou coisa do tipo, porque como eu falei aqui, nós não somos médicos, tá? Nós não somos médicos e apesar de eu também estar falando aqui de terapias, nós não somos médicos, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras. Por mais que você tenha esse conhecimento, tá?
não é tradicional de um cartomante se considerar um desses profissionais, porque nós somos cartomantes, oraculistas, tarólogos, tarotistas, né? Nós trabalhamos com cartas. Então, por mais que nós tenhamos determinados conhecimentos aí, em certas áreas nós não temos autorização de meter o nosso dedinho, tá bom? Voltando aqui ao nosso raciocínio, você já consegue ter uma interpretação legal das cartas. Para a gente poder utilizar o oráculo, né, e prover para o nosso consulente, para quem não sabe, quando eu falo consulente é a pessoa que nós vamos atender, né, seria o nosso cliente, tá, o nosso paciente. Então, consulente é a pessoa para a qual eu vou fazer a leitura, tá? Para que eu possa prover esse atendimento para esse consulente, eu já tenho que ter o conhecimento ali da cartomancia em si, né? Das cartas, do oráculo cigano. E preciso também, entrando já no nosso viés terapêutico, ter um método que eu chamo de método terapêutico, tá? Porque para a gente trabalhar a cartomancia, tudo começa com um questionamento, com uma pergunta, com um objetivo, tá bom? Viviane Devalon, e quem é médico e também é tarólogo. Existem esses casos, tá? Só que não podem associar as duas profissões, porque o conselho dos médicos ali, igualmente dos psicólogos, tem algumas regrinhas que proíbem, né? Eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu não tenho nem tanto um conhecimento aprofundado. Eles proíbem da gente utilizar, no caso do médico e do psicólogo, do psiquiatra, utilizar a cartomancia nos seus atendimentos, tá? Mas nada que você possa jogar na lata do lixo o conhecimento que você tem, tá bom? Mas, como eu costumo dizer, cada um no seu quadrado, tá? Eu também tenho alunos que são psicólogos, né, que são médicos e fazem curso de cartomancia comigo, mas no atendimento em si, cada um fica no seu quadrado, tá? Então, como eu estava falando aqui, sobre a questão aí do viés terapêutico, para você fazer o atendimento para o seu consulente, seguindo a metodologia terapêutica, a gente precisa de um processinho aí, é saber o quê? Fazer a pergunta, já que o baralho, o oráculo me proporciona, boa noite, Sim, seja bem-vinda, já que o baralho me proporciona todo esse poder de responder o que eu preciso, né? Eu preciso de, no mínimo, saber perguntar para o baralho, tá? As pessoas se confundem muito com adivinhação e com viés terapêutico, por quê? Querem tirar 3 cartas do baralho para responder como, quando, onde e por quê. 4 perguntas com 3 cartas. Não é assim que funciona. Você precisa de uma metodologia. Você precisa ir fracionar o que você quer questionar. O consulente, as pessoas que vão nos procurar como profissionais, elas vão nos procurar cheia de dores, cheia de problemas, cheia de dúvidas, né? Desequilibradas, e muitas das vezes as pessoas chegam para a gente desequilibradas, precisando de apoio, de orientação. Nós temos que estar ali conscientes de tudo isso para poder prestar essa orientação para esse consulente. Tendo todo o conhecimento que eu tenho do baralho, como que eu vou proceder? Quando esse consulente chega até mim, eu tenho que verificar qual que é o objetivo dele, qual que é a dor dele, tá? A gente precisa mapear. Através de quê? Através da comunicação verbal, do diálogo. Às vezes ele nem tem clareza do que ele quer, ele só sabe que ele está com dor e sofrendo. Então nós temos aí que ter o poder de comunicação, utilizar ali a carta dos pássaros, poder verbal, e conversar com esse consulente para tentar ter clareza desse objetivo. Quanto mais clareza eu, cartomante, oraculista, tenho, eu vou conseguir questionar o meu baralho para poder trazer a resposta, a orientação para o consulente, tá? Eu preciso saber o que eu vou perguntar, o que o consulente está querendo, para eu saber o que eu vou perguntar, para eu conseguir perguntar para o baralho. Olha o ciclo de atendimento, como é que funciona. O consulente, ele chega para a gente com a dor, com o questionamento, ele joga a pergunta para o nosso colo. Nós interpretamos, ajustamos esse questionamento e fazemos o questionamento para o baralho, para as cartas. Abrimos as cartas na mesa, o baralho nos traz a resposta, nos traz a orientação. Nós pegamos a orientação que está na mesa, que está nas cartas, né? Faz o que eu chamo de digestão, a gente digere aquela informação das cartas ali, transforma aquilo ali num vocabulário, numa informação que o nosso consulente vai conseguir entender, a gente ajusta isso no contexto histórico e manda para o consulente, tá? Consulente pergunta para o cartomante, cartomante pergunta para as cartas, cartas responde para o cartomante, cartomante responde para o consulente. Esse é o ciclo de todo o atendimento. Mas para que esse ciclo funcione, eu preciso saber o quê? Perguntar para as cartas, né?
Eu preciso saber perguntar para as cartas para que eu tenha uma resposta. Para que eu possa perguntar para as cartas, eu preciso ter o que? O método. Esse método terapêutico que eu falo, como que funciona isso daí? Eu preciso ter uma pergunta objetiva, tá? Preciso ter uma pergunta objetiva. Depois de ter uma pergunta objetiva, eu preciso de ter o quê? O método que eu vou utilizar na leitura, tá? Para responder essa pergunta objetiva. O que seria o método? O método é a quantidade de cartas que eu vou utilizar para poder responder. Ah, eu vou utilizar 3 cartas. Ah, eu vou utilizar o método peladão. Ah, eu vou utilizar a mesa real. Segunda opção. O terceiro passo seria o quê? Qual que é a validade dessa leitura? Eu tenho uma pergunta, tenho um método, mas beleza, eu estou fazendo a leitura aqui para uma validade de quanto tempo? O que seria essa validade? No momento que eu estou fazendo a leitura de cartas aqui, eu, enquanto cartomante, eu vou mentalizar aqui. O consulente veio me consultar aqui, essa leitura que ele está fazendo vai ser válida por quanto tempo? Ele precisa de uma resposta e de uma orientação para uma semana? Ele precisa de uma resposta para um mês? Ele precisa de uma resposta para 6 meses? O tempo é o período para que ele possa agir e transformar as orientações que eu estou passando para ele em realidade. Aproveitar as oportunidades ou evitar os obstáculos que vão aparecer aqui no jogo. Então eu preciso dessas informações antes de fazer a leitura. Esse é o processo geral de uma leitura na cartomancia. Só que para eu fazer todo esse processo, eu tenho 2 opções. Eu posso seguir o método divinatório e posso seguir o método terapêutico. Antes de começar a falar aqui, me entendam. Eu não estou aqui para falar que é certo, não estou aqui para falar que é errado, porque eu conheço cartomantes. Quem determina esse período? O período, quem determina é o cartomante, tá? Vai depender do contexto que o consulente traz para você. Às vezes o consulente ele vai trazer um questionamento para você que ele precisa de resposta, ele precisa de tomar uma decisão para essa semana. Às vezes no mesmo dia, ele vai consultar com você pela manhã para tomar uma decisão à tarde. Então a leitura que você vai fazer para ele, você vai mentalizar e vai mentalizar para que a energia, a resposta que vai sair ali, vai ser para aquele dia. Se ele precisa de tomar uma decisão a mais longo prazo, você vai ver qual que é o prazo que ele precisa e você, cartomante, em ajuste com o consulente, determina esse tempo. Tá bom? Voltando aqui. Entre método divinatório e método terapêutico. Nós temos essas 2 opções, então não estou aqui para julgar, para falar que é certo ou falar que é errado, porque eu conheço profissionais que trabalham com os 2 métodos, com divinatório, que é a adivinhação em si, e com o método terapêutico. Eu sigo a linhagem terapêutica, tá bom? Mas como que funciona isso daí? A questão divinatória é a objetividade da cartomancia, é aquela questão mais do sim e do não, sem muita explicação, certo? Quando o consulente chega até você e faz um questionamento e você responde ali para ele, eu quero saber se eu vou passar em determinado concurso. Você abre as cartas e fala para o consulente, sim, você vai passar no concurso. Não, você não vai passar no concurso. Pronto, morreu aí. Aquela questão muito polêmica, estou sendo traído, estou sendo traída. No método divinatório, você abre as cartas ali, o cartomante, você está sendo traído, você está sendo traída, nua e crua a resposta. A adivinhação seria mais isso, tá? Eu particularmente não gosto de trabalhar dessa forma, porque para mim, o baralho cigano, ele não é matemático, ele não é científico, ele não é tão racional quanto as pessoas pensam. Nós trabalhamos uma energia do inconsciente, energia universal, energia espiritual. Independente da sua crença, das suas convicções religiosas, querendo ou não, quando nós pegamos uma ferramenta que essa que é o baralho cigano, nós aí, para atender outra pessoa, é formada uma egrégora ao nosso redor. É preciso mais de uma pessoa para se formar uma egrégora. Essa egrégora mistura o quê? Mistura a minha energia, mistura a energia do consulente, a energia do momento, tá? A energia da espiritualidade, a energia de espíritos que podem se fazer presente, né? Então é um trabalho ali muito energético em si, para a gente poder fazer uma análise e trazer uma resposta. Então, quando o consulente vem me procurar para receber uma orientação e eu levo para ele simplesmente sim ou não,
Eu acho isso como se fosse um desperdício de oportunidade, né? Eu acredito que nós devemos aí buscar porquês, né? Às vezes o sim ou não, ele traz para o oraculista, que vai seguir só o viés divinatório, uma certa responsabilidade. E essa responsabilidade ela pode futuramente trazer problemas. Porque você está entrando aí, entre aspas, no livre-arbítrio do seu consulente. Quando você fala para o seu consulente sim ou não, você está pegando para si o poder que nós não temos, porque nós não somos deuses, nós não temos esse poder de determinar algo na vida dele. E você dando um sim ou não, por mais que não é você que está falando, são as cartas que estão falando, tá? Você está tirando dele, às vezes, a possibilidade ou motivando a ele deixar de agir. Eu vou dar exemplos para vocês, já vocês vão conseguir entender melhor o que eu quero dizer, tá? Então você tira dele essa motivação. Existem certas tiragens de cartas que eu até mesmo faço, que às vezes eu preciso de um sim, de um não ali, porque não são assuntos tão densos, não são assuntos tão importantes, não são assuntos tão complexos. Então, às vezes, um simples sim ou não, para mim é suficiente. Pessoal, por favor, quem está mandando pergunta nas mensagens aí, manda na caixinha de perguntas, porque às vezes vai passar despercebido e eu não vou conseguir responder vocês. Manda na caixinha de perguntas, porque já, deixa eu até dar uma olhada no tempo aqui, eu vou começar a responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, voltando aqui, quando você dá um simples sim ou não para a pessoa, você desmotiva ela às vezes. Ela confia tanto na nossa palavra enquanto profissional, enquanto cartomante, porque ela vai assumir aquilo ali como verdade. E se o sim ou não que você der para ela não se concretizar? Não quer dizer que você errou a leitura. Olha como que funciona a leitura. Digamos que um consulente chega até você para uma consulta e faz uma pergunta ali qualquer. Aí você consulta as cartas e dá um sim como respostas, porque as cartas responderam como sim. Só que tudo na nossa vida, quando a gente fala de destino, o que é o destino? O destino ele tem um início e tem um fim. Destino é o quê? Ok, entre esse dedo aqui e esse aqui, ó. O início, esse dedo que está tatuado e esse daqui que não está. O início aqui na tatuagem e o fim aqui. O destino é o fim. Só que entre os dois dedos aqui, ó, tem um intertício que o consulente vai fazer o que ele quiser da vida dele. Ele tem livre-arbítrio. Tudo que o consulente fizer entre esses dois dedos aqui, o destino dele vai mudar. No momento que eu faço a leitura para o consulente, eu estou lendo a energia do consulente naquele momento. Naquele momento está vibrando uma energia. O aconselhamento que eu vou dar para o consulente ali, ou a resposta que está nas cartas ali, é aquela energia do momento. Apesar de eu colocar um tempo, tá? Na leitura. Naquele momento, a resposta foi sim. Você deu um sim para o consulente. Aquele sim ali pode ter o quê? Desmotivado o consulente de continuar agindo. Ah, não. O cartomante falou que é sim, então pronto, eu vou. Já é garantido. O consulente perguntou, vou conseguir aquela vaga de emprego? Naquele momento ali, estava vibrando que sim, porque o consulente em si, ele estava trabalhando para conquistar aquela vaga de emprego. Só que daí você falou para ele que ele ia conquistar a vaga de emprego, dali para frente o consulente começou a empurrar com a barriga. Ah, não, o cartomante falou que eu vou conseguir um emprego, então eu não vou fazer mais nada para conseguir o emprego, já é meu. Através dessa atitude que esse consulente teve, ele mudou a energia, a vibração e tudo que estaria acontecendo ali no futuro dele, a tendência. E por essa atitude dele, ele não conseguiu emprego. E aí? Como é que você vai fazer? O consulente vai voltar lá no atendimento, mas você falou que eu ia conseguir um emprego e você errou e tal. Olha o problema que você pode ter criado, trabalhando com a mancia pura em si, com a adivinhação em si, tá? Cuidado com esse tipo de atendimento, com esse tipo de resposta que você possa estar trazendo para o seu consulente, tá bom? Você pode estar gerando problema para o seu consulente e para si. Bem, Robson, a mancia em si é essa, mas eu posso escolher outra forma? Sim, você pode escolher outra forma de atendimento, tá? Nós, cartomantes, aqui determinamos como é que nós vamos atender. Boa noite, Daniela Uchoa. Seja bem-vinda. Nós, enquanto cartomantes, aqui determinamos se nós vamos seguir o viés divinatório ou o viés terapêutico. Tá, Robson, como é que funciona o viés terapêutico? O viés terapêutico em si é quando nós colocamos porquês em todo tipo de questionamento, tá? Ao invés do que? Do consulente chegar aqui e te perguntar, eu vou conseguir aquela vaga de emprego?
nós analisamos porquês, tá? Existe a possibilidade de você conseguir a vaga de emprego? O que você pode fazer para conseguir a vaga de emprego? Depende única e exclusivamente de você conseguir a vaga de emprego? Ou depende de fatores externos? Análise terapêutica, tá? A análise terapêutica, nós vamos analisar os porquês para o quê? Não retirar do consulente o livre-arbítrio dele. Quando eu faço a terapia com cartas com o consulente, lembrando que quando eu falo de terapia, não estou falando de tratamento. As pessoas confundem terapia com tratamento. Pelo menos na terapia com cartas, não. A cartomancia não é utilizada para tratar ninguém, tá bom? De forma indireta, até que isso pode acontecer, porque através das orientações que nós conseguimos passar para os nossos consulentes, pode funcionar como tratamento, porque ele vai sair da sua zona de conforto e vai procurar agir, né, para poder mudar a sua realidade. Pode se tornar uma forma de tratamento sim, mas o objetivo não é esse. Vera Martins, amando suas explicações, mestre, muito obrigado. Eu que agradeço, Vera, por estar presenciando a live. Salésia, boa noite, aluna aqui. Seja bem-vinda, Salésia, aluna do curso Oráculo do Destino. Então, pessoal, voltando aqui, eu até me perdi aqui agora. Tá, quando eu falo da terapia com cartas, não estou falando de tratamento, eu não vou tratar consulentes. O foco da terapia é orientação. Possibilitar, no mínimo, um caminho A e um caminho B, para que o consulente, para que ele possa tomar opções, para que ele possa tomar decisões, para que ele possa agir. Ele vai trazer para mim uma dor, a gente vai analisar a origem daquela dor, independente da área de atuação da vida dele qual for, e o oraculista que utiliza o método de terapia com cartas vai ter o conhecimento para orientar ele. Se você for pelo caminho A, as consequências e os benefícios são esses. Se você for pelo caminho B, as consequências e os benefícios são esses. As possibilidades estão aqui. Nós, enquanto oraculistas, temos que fazer dessa forma. Possibilidades na mão do consulente. Poder de decisão é do consulente. Fazendo dessa forma, você não vai assumir para si a responsabilidade de impor para o seu consulente a decisão de nada. Você vai dar possibilidades para ele escolher. Você vai colocar para ele as possibilidades ali, fazendo os questionamentos, tá bom? Necessários durante a consulta, para que o consulente ele tenha consciência do que ele pode fazer. Se nós conseguirmos ver obstáculos na leitura, nas cartas, vamos passar para o consulente. Neste caminho aqui, você consegue chegar mais rápido, só que tem esses obstáculos. Nesse caminho aqui, você vai mais lento, só que não tem obstáculos. Aí o consulente vai ter a opção de escolher. A terapia com cartas, ela busca trazer para o consulente não aquela resposta nua e crua, aquele sim ou não, brusco. Mostra para o consulente possibilidades. A gente questionando a situação, sempre com os porquês, traz para ele aí uma maior clareza, traz o quê? O ganho de consciência, o tal do autoconhecimento aí, que nós sempre falamos aí numa leitura, tá? Todo cartomante, oraculista, sempre está trabalhando essa questão de a cartomancia leva ao autoconhecimento, traz autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é encontrado na cartomancia quando você utiliza o método terapêutico, tá? Questionando. O autoconhecimento, ele começa sempre com uma pergunta, não com uma resposta, tá? Quando eu quero trazer autoconhecimento para mim, trazer por quê? Porque eu cartomante, eu faço leitura de cartas para mim, tá? Quando eu faço leitura de cartas para mim mesmo, eu estou trazendo autoconhecimento para mim. Quando eu faço leitura de cartas para o consulente, eu estou levando autoconhecimento para ele. Por quê? Estou mexendo com ele, tirando ele da zona de conforto e estimulando ele a agir, tá? Dessa forma, nós trabalhamos aí o autoconhecimento. Deixa eu só ver aqui que já me mandaram. Vocês me mandaram perguntas aqui. Não foi chamado, tá? Então, dessa forma que funciona. Deixa eu começar a responder umas perguntas aqui, porque o tempo voa. Aliás, eu vou tomar água aqui primeiro, que a garganta secou. Pessoal, minha intenção aí, tá? Deixar essa live salva tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do YouTube, tá? Para quem não segue lá o nosso canal no YouTube, O Cabalista, lá eu consigo compartilhar vídeos mais longos. Depois eu vou deixar o link na bio desse perfil para que vocês possam me acompanhar também lá no canal do YouTube, né? E compartilhar também os conhecimentos que eu compartilho lá com você.
Daniel Shoa, passei a amar a cartomancia depois que participei do Oráculo do Destino. Que maravilha, Daniel. Muito obrigado por esse feedback aí, tá? A minha intenção aqui com vocês aqui é compartilhar o máximo de conhecimento possível, tá? Compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho, porque eu aprendo muito com vocês também, tá? Então, de diversas formas aí, eu tento compartilhar com vocês e desmistificar a cartomancia, né? Que é uma ferramenta magnífica que qualquer pessoa pode, e eu falo, sou suspeito de falar, né? Pode e deveria utilizar em sua própria vida, auxiliando a si próprio, auxiliando outras pessoas, mas ainda é difundido ainda muita informação errada aí nas redes, na vida em si, né, que limita a gente, esse negócio mesmo de dom, de religião, essas crenças aí acabam dificultando aí o aprendizado das pessoas. Mas aí com o apoio de vocês aí, me acompanhando aqui, compartilhando também esse conhecimento que eu compartilho com vocês, eu acredito que a gente vai conseguir desmistificar esse mundo aí da cartomancia, do oráculo cigano, e vamos aí colocar em prática esse conhecimento e ajudando aí, nos autoajudando e posteriormente aí ajudando outras pessoas, né? Fazendo atendimento, seja de forma profissional, cobrando, fazendo o seu dinheirinho aí de forma digna, porque a cartomancia é uma profissão hoje em dia, desde 2002, na verdade, é uma profissão já reconhecida aí pela classificação brasileira de ocupações, tá? Nós não somos mais profissionais aí totalmente informais, né? Mas enfim, olha só, eu vou responder tem algumas perguntas aqui. Essa pergunta aqui é até de uma aluna, a Badia Rodrigues. Olha só, interessante. Eu vou atender um consulente e ele exige que eu dê a certeza a ele do seu destino, se os seus objetivos irão se concluir ou não. O que fazer nessa situação? Ó, pergunta legal sobre atendimento, tá? Essa palavra aqui já me incomodou. O consulente exige. Muito cuidado com esse negócio de exige. Nós, além de oraculistas, devemos ser comunicadores, tá? Comunicadores em que sentido? Eu tenho que ter o dom da oratória, falar pelos cotovelos? Não. A gente tem que ter uma comunicação clara com os nossos consulentes, tá? A gente tem que colocar tudo em pratos limpos. Como que eu procedo nessa situação? Todo mundo que eu atendo, com certeza tem muito consulente meu aqui, tem muito aluno, né? Eu passo isso para os alunos também. Como que funciona o procedimento? Antes de você agendar uma consulta com o consulente, explique para ele qual que é o seu valor. Quando eu falo de valor, não estou falando de dinheiro não, tá? O valor é o quê? O que você pode prover para o seu consulente? Falo sobre esses assuntos, não falo sobre esses assuntos, o meu método não é divinatório, eu não trabalho com evidência, não vou ver seu destino, eu não vou adivinhar o seu futuro. Explica para o seu consulente tudo que você faz e tudo que você não faz, para ele contratar o seu atendimento de forma consciente, porque depois que você prover o seu valor para o seu consulente, ele vai te prover o quê? Preço, que é o quê? É o valor financeiro que ele vai te pagar para poder você fazer o atendimento. Deixando isso claro para o seu consulente, ele vai contratar a sua consulta, vai te pagar por aquilo e você vai atender ele. Durante a consulta, ele vai ter clareza lá sobre o que você fala, sobre o que você não fala. Esse negócio de exigir, o que o consulente pode exigir de nós, enquanto profissionais, é um bom atendimento, tá? As cartas vão abrir ali, vão ser abertas na mesa e você vai falar para o seu consulente o que tiver ali nas cartas, tá? Se você acordou com o seu consulente determinados assuntos que você não vai falar na consulta, e ali na consulta o seu consulente ele quer mudar o que foi combinado e quer exigir que você fale coisas que você já deixou claro que não vai falar, você vai manter sua postura de forma educada e não vai falar sobre os assuntos para o seu consulente, né? Por mais que ele não vai se agradar disso, você vai manter o que foi combinado, tá? Com o seu consulente, tá? Em últimos casos ali, se caso o consulente não quiser continuar o atendimento, cancela o atendimento, né? Devolve o valor que foi pago e não crie problemas com isso, tá bom? Mas mantenha a postura profissional, sem briga, sem discussão, né? Porque se torna chato, complicado para nós cartomantes abordar determinados assuntos, tá bom? Que nós não dominamos, não queremos, porque nós não somos os donos da verdade e nem os donos de todo conhecimento, não, né? Nós somos seres humanos comuns, normais, igual qualquer outro, tá? Então nós temos aí as nossas limitações. Então, nesse caso aí, o que eu faria seria isso, tá? Val Faustino, e quando o consulente chega e fica mudo e não fala nada e diz, vê aí. Adoro isso. Deixa
Deixa eu tomar até uma água aqui para poder te responder essa, Val. Adoro consulente que entra mudo e sai calado. Quando isso acontece, que o consulente me dá o poder de fazer o que eu tô ali para fazer, eu resolvo isso com a mesa real. A mesa real, o consulente não precisa falar nada. Ele vai ficar caladinho, mudo ali, que a gente conversa tranquilamente, sem nenhum problema, tá? É o que eu sempre falo quando eu vou fazer os atendimentos. O consulente não precisa perguntar, porque às vezes o consulente ele não consegue perguntar. Não é que ele não tem pergunta, é que ele não consegue, ele está travado, ele está com medo, ele está ansioso. Por isso que eu falo que nós temos que ser comunicadores, né? Nós temos que conseguir extrair desse consulente uma comunicação. Nada melhor do que o método terapêutico para fazer isso. E o método terapêutico, da forma que eu falo para vocês aqui, que eu sempre uso a terapia com cartas, o ápice do método terapêutico que eu passo para os meus alunos é o quê? A mesa real. Que através do quê? Das cartas temas, nós conseguimos fazer um panorama de tudo ali que o consulente precisa saber naquele momento, tá? De forma terapêutica, então ele não precisa fazer perguntas. Se ele quiser fazer perguntas aí também, fique à vontade. Mas uma pergunta aqui, essa pergunta aqui do Telegram, Rita Mesquita. Rita Mesquita, vi que em um vídeo você fala de escolas brasileira e europeia. Logo, essa questão de seguir o viés terapêutico pode interferir se o cartomante segue uma escola ou outra? Na verdade, não, Rita Mesquita. É o seguinte, a escola brasileira e europeia, o que são isso? São formas de nós interpretarmos determinadas cartas, tá? O exemplo tradicional aí que eu vou dar para vocês agora é que é a carta do trevo. Por exemplo, a carta de número 2, trevo. Pela escola brasileira, ela é interpretada aí como um pequeno obstáculo. Pela escola europeia, ela é interpretada aí como uma carta de boa sorte, né? O que move essa diferença, o que distingue essas escolas são detalhes como esses aí, por exemplo. Formas de interpretação, por exemplo, às vezes a carta da foice. Para a escola europeia, se a carta da foice está cortando para a esquerda, se está cortando para a direita, tem um significado diferente. Para a escola brasileira não tem. Em determinadas leituras, como por exemplo a mesa real, a escola europeia utiliza ali método de distanciamento. A escola brasileira já não utiliza. Então, na questão de terapia com cartas, no atendimento terapêutico, tanto se você segue a escola brasileira quanto se você segue a escola europeia, você pode utilizar as duas escolas que não interferem, tá bom? A pergunta da Rita Mesquita. Deixa eu ver o comentário aqui. Mandalas Roda da Vida. Meu pai de santo diz que esse tipo de consulente que entra mudo e sai calado não quer sua resposta, quer perguntas. Exatamente. Olha só, experiência própria aqui de atendimentos. Tem consulente que contrata 1 hora de atendimento. Tem consulente que entra mudo e sai calado. Tem consulente que não deixa nem você abrir as cartas. O consulente quer falar. Ele passa a consulta ali praticamente toda falando. Tem pessoas que vai precisar só de você ouvir a pessoa. Você vai abrir 3 cartas ali para começar o jogo e o consulente vai desabafar. Tem consulente que só quer falar. Tem consulente que precisa ser escutado, precisa ser ouvido. Faz parte do nosso processo também. Nós não vamos só falar. Nós cartomantes, não pensa você não que está começando a estudar agora, que está pensando em fazer atendimentos, que você vai passar 1 hora falando. Não, em certos momentos ali nós vamos escutar. Vai se passar 1 hora de atendimento ali e a gente só vai ouvir. E tem momentos que nós vamos falar 1 hora falando e o consulente só vai abrir a boca para poder agradecer. Ou criticar ou discordar do que você falou, né? Que nem sempre é só agradecimento. Mas boa observação essa sua aí, tá? Mandalas Roda da Vida. Excelente. Nosso tempo aqui, falta 44 minutos. Caramba, passa rápido aí aqui. Deixa eu só mais uma pergunta aqui. Tem mais 2 perguntas aqui, na verdade. Pergunta aqui do Telegram da Analícia. Eu estou procurando um curso de cartas ciganas mais para o lado terapêutico. Tipo numa sessão de Reiki ou outra terapia para aplicar as cartas terapêuticas, para que o cliente se conheça melhor, mas sem adivinhação.
É possível alinhar o baralho cigano com outras técnicas? Sim, é possível sim, tá? O que eu sempre falo para as pessoas? Nós temos que colocar cada coisa no seu quadrado. Quando eu quero trabalhar com muitas técnicas, com muitas fontes, eu preciso conhecer muitas técnicas e muitas fontes. Saber a origem, saber como que é utilizado, como que funciona, para que serve cada uma delas. Por exemplo, aí, eu sou cartomante e utilizo o baralho cigano. Eu tenho que dominar aí o baralho cigano, já saber fazer atendimentos, né? Já ter uma certa experiência, já ter quebrado aquele gelo dos principais medos aí em fazer o meu primeiro atendimento, em cobrar ou não cobrar, eu tenho que estar bem resolvido com todas essas crenças limitantes que existem por aí, tá? Eu já tenho que me sentir profissional para que eu seja profissional. Feito isso, eu posso associar outras técnicas? Pode sim, tá? Aí você vai ter que deter o conhecimento das outras técnicas. Por exemplo, a minha profissão mesmo, eu sou terapeuta holístico. Dentro da terapia holística, eu utilizo diversas técnicas de atendimento, né? Aqui eu divulgo para vocês aqui é o quê? Principalmente cartomancia com oráculo cigano, e eu também trabalho com a numerologia, tá? São duas ferramentas que eu sempre, quando vou fazer atendimento, eu associo elas na leitura quando há possibilidade. Só que eu sei muito bem qual que é o quadradinho da cartomancia e sei também qual que é o quadradinho da numerologia. Posso associar. Você pode utilizar o reiki, você pode utilizar barra de axis, outros tipos de oráculo. Ah, Robson, eu posso utilizar aí o baralho cigano com o tarô dos orixás, com o tarô do Game of Thrones. Se você domina esse tarô, se você domina outro conhecimento, não tem porquê. É o mesmo processo de quando vamos trabalhar o início do estudo, que eu falo, não é requisito ter mediunidade. Quando eu falo que não é requisito ter mediunidade, é que você não precisa ser médium para se tornar cartomante. Mas aí entra a situação que as pessoas me questionam. Mas Robson, acho que tem até uma pergunta relacionada a isso. Eu vou até ler a pergunta aqui para continuar falando o que eu ia falar. Pergunta do Ricardo. Robson, sou médium de incorporação e ainda tenho dificuldades em administrar minha mediunidade e a cartomancia. Ainda escuto muita coisa sobre essa questão de dom e tal, coisa e tal. Isso ainda me confunde. Pode me ajudar? Voltar aqui ao que eu estava falando. Robson, Ricardo, sou médium. Eu posso associar minha mediunidade à cartomancia? Sim, você pode. Quanto mais conhecimento tácito, conhecimento acadêmico, conhecimento que você tenha real, porque eu falo que na cartomancia não precisa de dom, mas se você tem algum tipo de dom mediúnico, e se você se desenvolve mediunicamente, tá? Você tem clareza da sua mediunidade, você consegue administrar a sua mediunidade, ô Ricardo, você pode sim associar a sua mediunidade à cartomancia, tá? O que eu deixo claro é que não é requisito, porque as pessoas se limitam pensando que, não, eu conheço um cartomante que é médium, que ele tem uma entidade cigana, que ele tem um Exu, uma pombogira, e ele faz atendimentos lindos e maravilhosos. Aí, pelo fato de eu não ser médium, de eu não incorporar, eu me coloco como incapaz. Mas se eu não sou médium, eu não posso ser cartomante. Não, isso é errado. Qualquer pessoa pode se tornar cartomante, oraculista, utilizar o baralho cigano estudando, tá bom? Se você tem uma mediunidade, se você é mais aflorado para determinado tipo de conhecimento, de técnica, maravilha, benefício para você, mérito para você. É um obstáculo a menos que você vai ter na sua vida, tá bom? Que você vai ter no seu processo de aprendizado, de conhecimento. Tem pessoas que têm mais afinidade, tem pessoas que têm menos afinidade. É a mesma coisa quando nós vamos falar sobre intuição. Intuição é um processo inerente a todo ser humano. Todos nós somos dotados de intuição, tá bom? Todos nós temos a capacidade intuitiva. A intuição, ela pode ser aguçada, ela pode ser expandida, tá bom? Tem pessoas que têm intuição a intuição mais sensível que outras, tá? Tem a intuição natural e a intuição mediúnica. E tem pessoas que a intuição é mais travada, só que essas pessoas que têm a intuição mais travada vão trabalhar utilizando o nosso oráculo cigano para destravar a sua intuição. Nós não controlamos ela, mas nós podemos desenvolver, tá? Então, o que eu sempre falo para que vocês possam entender são coisas que são requisitos e coisas que não são requisitos. Robson, o que é requisito para eu poder aprender a utilizar o oráculo cigano, para eu poder ler e interpretar as cartas, para eu poder jogar cartas para mim, para eu poder jogar cartas para os outros?
fazer atendimento, me tornar um profissional. Fui longe agora, né? O que é requisito? Primeiro requisito é você se livrar das suas crenças limitantes, caso você tenha. Que eu já falei de muitas delas aqui. Tá? Se livra de crenças limitantes. Você é capaz, eu sou capaz. Sou um mero mortal como você, sem dons nem nada. Como a maioria de vocês, porque eu creio que tem pessoas aqui que têm dons mediúnicos. Mas no caso das pessoas que não têm dom, somos iguais, tá? Não tem um dom mediúnico específico nenhum. Me livrei das minhas crenças limitantes, eu preciso tomar atitude de quê? De estudar. Procurar um método, uma metodologia. Procurar clareza, procurar orientação. Eu vou seguir o método de adivinhação, divinatório, ou eu vou querer seguir um método terapêutico. Terceiro passo é ter um baralho. Precisa de mais nenhum investimento. Não precisa de mais nenhum investimento. Com isso aqui você já consegue. Estou eu aqui compartilhando com vocês aqui conteúdo gratuito. Ah, Robson, tem um curso e tal. Tem um curso. Tem formas mais rápidas e mais objetivas, né? Que aí você precisa fazer um investimento financeiro, né, para isso, mas você não é obrigatório. Aqui mesmo nesse canal aqui no nosso Instagram, para quem vai assistir depois da gravação no canal do YouTube, aqui no Cabalista, nas páginas do Facebook, eu compartilho muito conhecimento que, se você quiser consumir, me ajudar a cumprir a minha missão, que é o quê? Compartilhar com vocês aí a cartomancia sem misticismo, para que vocês possam mudar a vida de vocês e de outras pessoas. O conteúdo está aí, é só você pegar e estudar. Só isso que você precisa, para poder conhecer, aprender, colocar em prática, se profissionalizar se você quiser. Se você não quiser se profissionalizar, não, eu não quero viver de cartomancia não, eu só quero utilizar para o meu autoconhecimento, ajudar meus familiares, amigos, né? Você precisa só de começar. Deixa eu ver aqui, acho que me mandaram a pergunta, deixa eu ver se a pergunta está relacionada ao tema. Olha só, a pergunta da Daniele Uchoa. Robson, você sofreu algum preconceito por ser cartomante? Pergunta maravilhosa. Antes de eu sofrer preconceito, eu era preconceituoso, tá? Eu não só sofri preconceito, como no início da minha... Não vou nem falar somente da cartomancia, da minha entrada para a vida espiritualista, eu era dotado de preconceito. Eu era dotado de preconceito por quê? Por falta de informação, por falta de conhecimento, pelo ambiente que eu vivia, tá? Pelas pessoas que me cercavam. Nós acabamos cultivando preconceito por quê? Porque a gente acaba ouvindo muita coisa, muitas, eu não vou dizer mentira, mas muitas inverdades que nós carregamos para a vida. Um dos primeiros preconceitos que eu tinha aí é porque na cidade que eu vivia, que eu fui criado, na cidade de interior, existiam muitos ciganos mesmo de verdade, né? E contavam muitas histórias a respeito daqueles ciganos ali, né? E eu tinha muito medo dos ciganos, quando o cigano chegava perto da gente para poder pedir para ler as mãos, e eu já saía dali correndo com medo, porque o pessoal divulgava na cidade. Não sei se era verdade isso ou não, mas como faz muitos anos eu era criança, que os ciganos raptavam crianças para poder pegar os órgãos e tal. E eu vi aquela imagem, eu vi aquilo ali, eu cresci com muito medo e com aquela imagem de que cigano raptava criança. E isso foi para a adolescência fora. Através disso, eu lembrava que os ciganos faziam leitura de cartas, não era com baralho cigano em si, era com as cartas tradicionais, com baralho de pôquer, né? Fazia leitura de bola de cristal, de mão, e aquela informação ficou na minha cabeça. Quando eu comecei a me conectar com a espiritualidade, que eu comecei a me envolver com a cartomancia em si, vinha na minha cabeça que o baralho cigano, que não é cigano, mas eu tinha aquela lembrança, né, dos ciganos em si, que aquilo ali estava associado a eles. Então, nossa, aquele povo que queria roubar as crianças, que fazia charlatanismo e tal, utilizam essas cartas. Então, eu já comecei a me bloquear por aí. Aí entra ainda a questão das crenças limitantes, que é a questão de dom, que precisa ser cigano, que precisa ser... Então, pensa a bola de neve que vai criando na sua cabeça, né? E muitas pessoas escutam aí, vê, hoje em dia tem internet, né, para poder falar que o cartomante é charlatão. Tem muitas pessoas que falam isso ainda, né? Acaba trazendo para quem não busca conhecimento, para quem não tem conhecimento, para quem não tem interesse nesse tipo de conhecimento, essas informações. Então, um vai falando pro outro e vai enchendo a cabeça disso. Então, eu mesmo fui muito preconceituoso com essa questão. Graças aos deuses consegui me livrar desses preconceitos que eu tinha.
consegui ter o conhecimento, consegui estudar, né? Hoje sou cartomante, tenho essa clareza, tá? Sobre eu sofrer preconceito especificamente, não tive muito preconceito diretamente, porque depois que eu entendi o processo de estudo da cartomancia, da espiritualidade, consegui mapear as crenças limitantes, consegui entender o processo para eliminar essas crenças limitantes, então quando eu sinto que alguém se aproxima com esse certo preconceito, não me afeta. É como se eu tivesse blindado. Eu percebo que a pessoa não tem conhecimento, na grande maioria das vezes. Porque o que acontece? Muitas pessoas não têm conhecimento, têm o preconceito por falta de conhecimento e vai procurar os seus serviços, vai procurar os nossos serviços com medo, com receio, por causa de quê? Porque não tem o conhecimento. Tá? Mas esse preconceito em si, olhando ele de forma negativa, que é aquela pessoa que quer te apontar o dedo, que quer falar que você é picareta, que você é charlatão, isso hoje em dia ainda existe, mas caiu muito por terra. Sabe por quê? Porque hoje nós somos amparados. A lei, a justiça nos ampara. Para os cartomantes mais antigos, aí, de 30, 40 anos atrás, passaram por mais dificuldades do que nós hoje, dessa nova geração de cartomancia. Porque antes de 2002, que não tinha, que a cartomancia, o pessoal do tarô, não fazia parte da classificação brasileira de ocupações, atuar como cartomante era considerado até crime. Você não poderia atuar como cartomante, você poderia ser até preso, né? Mas aí, de 2002 para cá, criou-se, né, a classificação brasileira de ocupações, a qual a nossa profissão, tá? Nós somos profissionais, tá? Nós somos enquadrados nessa classificação brasileira de ocupações e somos amparados. A diferença ainda dessa nossa profissão é que nós ainda não possuímos aí um sindicato, um conselho igual o dos médicos, o dos advogados, os dos psicólogos, né? Mas nossa profissão é amparada. Então, nessa questão aí de sofrer preconceito, eu acredito que qualquer profissão sofre, do advogado à empregada doméstica, mas particularmente eu consigo lidar bem com isso. Não sofro muito preconceito relacionado a isso, não. Tá bom, Daniel Shoa? Muito boa sua pergunta. Meus queridos e minhas queridas, 57 minutos de live. Caramba, foi muito rápido isso aqui, tá? Não tenho intenção de passar de 1 hora, pessoal. Eu acredito que eu consegui deixar claro aqui para vocês a minha intenção de falar sobre o baralho divinatório, sobre o baralho terapêutico, tá? Eu gosto muito de falar de terapêutico, porque tudo que vocês, para quem me acompanha aqui nas redes sociais, né? Eu falo muito do oráculo do destino, que é a metodologia que eu tento ajustar aí, né, para facilitar a vida de vocês no estudo do baralho cigano, tá? Focado no viés terapêutico. É óbvio que é impossível, eu não posso ser ignorante e falar, como eu sigo o viés terapêutico, eu não vou utilizar a cartomancia, eu não vou utilizar a adivinhação no baralho cigano. Não, impossível isso. Isso daqui é um oráculo. O que é um oráculo que eu falei no início da live? Oráculo é uma ferramenta, são pessoas, são divindades que provê o quê? Respostas, orientação através de quê? Da adivinhação. Tudo que eu perguntar para o baralho vai ser adivinhação. Só que eu, enquanto profissional, eu que vou determinar como que eu vou perguntar e como que eu vou utilizar a adivinhação que as cartas vão me prover. Tá bom? Eu, você, enquanto profissional, a forma que eu passo para o meu consulente as respostas é que vai determinar se é o quê? Se eu estou utilizando o método divinatório, respondendo só sim ou não, ou se eu estou utilizando o método terapêutico, que é o quê? Explicando os porquês e as possibilidades, tá bom? Que o oráculo está oferecendo para o nosso consulente. E para nós mesmos, porque eu também sou oraculista e eu gosto de ler cartas para mim também, eu faço isso com frequência, tá bom? Às vezes eu não gosto de perguntar não, porque o baralho cigano você pergunta e ele te responde. E nem sempre eu estou disponível
para ver a resposta que o baralho quer me dar ou para aceitar a resposta que ele quer me dar, né? Porque se você sabe perguntar isso daqui, ó, se você sabe perguntar o baralho cigano, ele vai te responder. Então tem dias que eu não quero ouvir tanta verdade para mim não, eu evito perguntar. Eu só faço perguntas para mim mesmo quando eu estou preparado psicologicamente e emocionalmente. Minhas queridas e meus queridos, eu acredito que vamos finalizar por aqui. Eu acredito que eu falei tudo que eu tinha para falar para vocês. Se faltar alguma coisa, nós nos fazemos uma próxima live. Tava com saudade de falar com vocês, tá bom? Muito tempo que eu não fazia live aqui. Vou tentar estar mais presente com vocês aqui, tá? Durante as semanas, pra gente conversar mais sobre o baralho cigano, tá? Muito obrigado a quem esteve acompanhando aqui essa live, para quem parou os seus minutinhos aí, poderiam estar dormindo, né? Boa noite, Kátia Babato. Muito obrigado aí por ter participado da live. Vocês poderiam estar fazendo outra coisa, mas ficaram aqui comigo prestigiando, né, a nossa live. Janaína Zotéia. Gratidão, quero acompanhar. Maravilha. Daniele Uchoa, muito legal sua live. Gratidão, Daniele. Pessoal, vou deixar agora a live salva, tá? Vou tentar salvar, né? Que de outra vez aqui eu não consegui, mas tudo bem. Então, no mais, eu agradeço a presença de todos vocês. Diego 2021, muito obrigado pela presença, tá? Boa noite a todos. E nós nos vemos aí numa próxima live. Continue aqui acompanhando aqui o nosso Instagram. Quem não segue lá no canal no YouTube, vai lá e procura O Cabalista e nos acompanha lá também pelo canal do Cabalista, tá? Débora Neira Oficial, boa noite, Débora. Muito obrigado por acompanhar. Salésia, aluna. Forte abraço, Salésia. Anderson, também aluno do Oráculo do Destino, boa noite. Pessoal, nos vemos então na próxima live, tá bom? Fiquem na paz, um forte abraço e um beijo na alma de vocês. Gratidão.